A melhor maneira de você estabilizar um funcionário em uma função com a pressão que é exercida sobre ele de acordo com qualquer projeto é você ter a equipe. A equipe tem que ser uma equipe que absorva a pressão e uma pessoa na equipe que eu falo que é o gestor do projeto resolva isso. Mas o gestor ele não pode assumir toda a pressão. O gestor não pode resolver todo o problema. O gestor ele é a pessoa que é responsável pelo resultado. Então quando você fala, pô, você tem uma equipe que cuida das obras, pô, legal demais. Não é assim que funciona. A equipe cuida do projeto, porém a gestão ela é única. Ela é um CPF, ela é um nome. Esse nome, esse CPF, ele vai ser cobrado, ele vai ser muitas vezes desafiado, muitas vezes ele vai ter que provar o que ele está falando, mas ele é o total e único responsável pelo resultado desse projeto. A gestão é dele. A gestão não pode ser dividida. É aquele mesmo ditado que a gente fala, cachorro sem dono morre de fome, mas cachorro com 5 donos também morre de fome. Nós temos que entender que uma empresa é feita de pessoas. A empresa é só um nome, gente. É um nome ciclano, pode ser o nome de qualquer nome, a empresa é um nome, mas ela é feita de pessoas. As pessoas têm que estar preparadas, as pessoas têm que estar engajadas e as pessoas têm que ter a responsabilidade de executar a sua função. Eu penso assim, toda função dentro de uma empresa, dentro do local de trabalho, ela tem os seus deveres. Só que o dever é sua obrigação, todo mundo faz o seu dever. Você está ali para servir um copo d'água, você vai servir um copo d'água, você vai servir um copo d'água, você vai servir um copo d'água. Existe maneiras de você servir a água de uma maneira diferente. Então assim, a pessoa não pode pensar só que porque ela trabalha com compras, ela vai fazer 3 orçamentos e esses 3 orçamentos são suficientes para a função dela. Para um gestor, para um diretor, para um dono de empresa, a pior coisa que tem é ver um processo que por experiência própria, ele olha, vê que esse processo poderia ter sido feito diferente. Eu sou um cara meio explosivo, então eu estou me contendo com o tempo, a vida está me moldando, mas eu sempre fui muito assim. O cara chegava para mim, eu tenho um comprador na minha empresa, falava para ele, vai comprar material, faz o orçamento de tal material. Ele me apresentava 3 orçamentos, chegava, colocava os 3 orçamentos na minha frente. Por experiência, a gente tem um feeling se aquilo ali está certo, se não está, a gente tem um conhecimento de preço, de mercado. Eu pegava aqueles 3 orçamentos, ligava para um fornecedor no Viva Voz e batia o orçamento dele em 5 minutos. É a pior coisa que tem para um administrador, para um gestor, para um diretor de uma empresa, é você pegar isso. Por quê? Porque você sabe que o funcionário ou que o colaborador, ele não fez o que deveria ser feito. Ele apenas fez o trabalho dele. Só que fazer o trabalho, gente, não é o suficiente. A gente tem que fazer a diferença. Para você fazer a diferença, tem que ter o algo mais. Então assim, fez os 3 orçamentos, mas não são os 3 melhores orçamentos, não são os 3 melhores preços, não são as 3 melhores condições. Isso aconteceu com a gente. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, eu hoje, 6 meses depois do problema que eu tive, vamos falar, começou há 6 meses atrás, eu estou conseguindo bater todos os orçamentos que a empresa fazia há 6 meses atrás. Supostamente, pelo mercado, inflação e tudo mais, era para os preços estar mais altos, eu estou conseguindo bater todos os orçamentos. O que isso quer dizer que eu estou batendo todos os orçamentos? Que as pessoas que estavam comigo, ou os profissionais que estavam comprando comigo, fazendo as minhas compras, eles estavam apenas comprando, eles não pensavam em comprar o melhor, comprar o mais barato, comprar com mais qualidade. Você vê que faltava engajamento, porque às vezes o que acontece? A pessoa vê que você pegou um contrato milionário, acha que você é milionário. A pessoa vê que você pegou um contrato de milhões e acha que você vai ganhar milhões. Só que isso é apenas a ponta do iceberg. Para você chegar naquele milhão final, que é o preço total da obra, aquilo é um processo longo, difícil, bem estruturado, com gestão. Então a pessoa pensa, fala assim, se eu posso comprar esse daqui, que está aqui na minha mão, que eu sempre compro, para que eu vou pesquisar com terceiros? E não é assim que funciona uma empresa. Uma empresa ela é feita de estatísticas. Uma empresa é feita de números. O profissional que trabalha numa empresa, você que trabalha numa empresa, não pense que o teu serviço não é importante. Independente qual seja a sua função. Você é uma parte do sistema, você é uma parte do processo. Se você não desempenhar o teu serviço ou o teu processo com eficiência, com maestria,
isso pode acarretar num dano terrível para a empresa que você trabalha. Então as pessoas, infelizmente, elas não se dão conta quão importantes elas são dentro de um processo de uma empresa. Hoje, a gente está num país, a gente tem uma instabilidade econômica, financeira, política, que a gente não sabe o que vai acontecer. Todos nós pedimos a Deus que dê tudo certo. Quantos milhões de brasileiros estão desempregados? Quantas dessas pessoas gostariam de estar no seu lugar? Então assim, as pessoas elas se preocupam, o cara acorda às 7 horas da manhã, vai trabalhar e fala, puta que droga, tem que trabalhar, que droga, tem que trabalhar esse trabalho é um saco, a gente tem que trabalhar, tem que trabalhar. Cara, tem 1 milhão de pessoas querendo seu lugar. E infelizmente, isso é um mal, acho que de todo ser humano. A gente dá muito valor a hora que a gente perde. Então assim, eu perdi para minha operação, eu perdi para minha gestão. E hoje eu vejo o quanto que faz falta eu não ter me empenhado mais, eu não ter participado mais, eu não ter acompanhado mais de perto. E eu fiz isso por 10 anos. Só que as coisas vão aumentando, o trabalho vai aumentando, os processos vão ficando mais complexos, a gente tem que dividir as tarefas. Então, infelizmente, o que eu achei? Eu achei que estava na hora de eu ir para outro nível. Só que eu consegui ir para outro nível, só que as pessoas, infelizmente, estavam comigo e não conseguiram acompanhar. É difícil você ficar falando assim, porque você vai falar, a pessoa não era competente, a pessoa não era isso. Não, muitas das coisas que aconteceram comigo não foi por maldade, foi por falta de experiência. Eu apostei nos meus colaboradores, eu apostei na minha equipe, eu apostei no meu pessoal até a última cartada, vamos dizer assim, ou até o último segundo. Só que, infelizmente, eles não foram comigo 100% corretos como eu fui com eles. Quando eu fui ver, eu estava recebendo 50% da informação que eu deveria receber. Gente, isso é um processo, é um sistema. A gente não consegue mudar de um dia para o outro. Só que a gente tem que acompanhar diariamente. Por eu não ter acompanhado diariamente, uma empresa de 10 anos, em praticamente 8 meses, foi do ápice de uma empresa que poderia conseguir chegar até a parte mais funda do poço. E agora a gente está aqui. A gente quer sair, a gente vai trabalhar e a gente vai conseguir.